corrida, o dia também hoje foi muito corrido, muito movimentado, mas graças a Deus que nós aqui estamos, irmãos. Algo que me chama a atenção, irmãos, no livro do profeta Abacuque, é aquilo que você já leu. Só quero refrescar o que nós já lemos. Nós praticamente ainda não fechamos, mas estamos para fecharmos juntos nas quarta-feiras um livro, né, esse ano, do livro do profeta Abacuque. A igreja está lendo junto. Já lemos o capítulo 1, já lemos o capítulo 2 e já lemos o capítulo, iniciamos hoje o capítulo 3 do profeta Abacuque. É interessante, irmãos, eu gostaria que você meditasse e refletisse sobre a palavra de Deus, como começa o profeta Abacuque. Quando você lê no capítulo 1, eu gostaria que você ficasse com a tua Bíblia aberta, que hoje é um ponto de ensino. No capítulo 1, olha aí o versículo 2, lê aí, igreja, toda a igreja, bem forte. Capítulo 1, versículo 2 do profeta Abacuque. Bem forte, 1, 2, 3, como igreja. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás. Observa que o capítulo 1 é o capítulo do questionamento do profeta. Alguém que começa gritando, alguém que começa no desespero, alguém que começa angustiado. Você olha no capítulo 1, você vê a alma do profeta Abacuque. Por que você contempla a alma do profeta Abacuque? Porque o profeta Abacuque, ao invés de ele estar olhando para cima, isso acontece com todos nós. Guarda isso aí, tá, irmãos? Quando você olha para cima, você tem uma visão. Mas quando você olha para os seus lados, né, para a sua frente, para aquilo que está acontecendo, para a sua realidade, você tem outra visão. É sempre assim na nossa vida. Quando nós olhamos para cima, nós temos uma visão. Mas quando nós olhamos para frente e para baixo, nós temos outra visão. Você vai observar isto quando Pedro, Jesus Cristo, estava caminhando de madrugada sobre as águas do mar. E Pedro, ele falou assim para Jesus. Aí eles começaram a gritar e eles pensavam que era o quê? Um fantasma. De madrugada, alguém sem barco, sem embarcação nenhuma, andando, caminhando pelas águas do mar. Então, quando eles viram aquilo ali, um ser caminhando, que eles não viram a fisionomia de Jesus, porque quando você está no mar, e principalmente à noite, é uma negrura só. Você não enxerga nada. Porque é céu e mar. Mais nada. Ele viu somente um vulto. Então eles começam a gritar. É um fantasma. Mas Jesus Cristo, para não causar pânico neles, desespero neles, Jesus Cristo vai dizer, olha, sou eu, não ter mais. Eles não viram Jesus, mas ouviram a voz de Jesus. Pedro, quando ouviu a voz e identificou que a voz era de Jesus, o que Pedro vai falar? Senhor, se és tu mesmo, ou seja, ele tem dúvida. Senhor, se és tu mesmo, manda-me ir ter contigo. Jesus Cristo falou, então, vem. E Pedro, ele começa a andar. Ele começa a caminhar na direção que ele ouviu aquela voz. Mas a Bíblia vai dizer que Pedro, sentindo que o vento era o quê? Contrário. Ele começou a olhar para o fenômeno que estava acontecendo do lado dele. Ele perde o foco, perde a visão por um instante, e ele começa a sentir, esse negócio aqui é brabo mesmo. Pô, estou no meio do mar. Que negócio é esse que está acontecendo comigo? E rapaz, estou caminhando sobre as águas. E eu vou afundar. E o vento, o mar agitado. O mar já estava, a igreja, agitado. O vento já estava soprando. Ele não sabia disso? Sabia. Mas mesmo no agito do mar e na movimentação do vento, ele ouviu a voz. Identificou que a voz era de Jesus. E Jesus fala com ele, vem. E ele começa a caminhar. Então, quando ele começou a olhar para as águas, olhar para os seus lados, ele começa a afundar. Sempre quando nós tiramos o foco de Jesus, nós começamos a afundar no mar da vida.
Sempre quando a gente esquece essa palavra, que é a nossa bússola, esquece essa palavra que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, a gente começa a afundar. Sempre quando você olha para a adversidade da vida, sempre quando você olha para os problemas da vida, sempre quando você olha para os enfrentamentos, para os perigos que você está enfrentando, meu Deus, isso não sabia? Irmãos, é perigoso sim, mas só que nesse perigo Deus está contigo. Você está entendendo? Daniel estava onde? Na cova, mas ele sabia que o Deus que fez o leão estava com ele na cova. Ele não olhou para o leão, ele olhou para o Deus que ele servia, que tem o comando sobre tudo. Aqueles 3 homens, eles foram lançados numa fornalha. Se eles olhassem para o fogo, iria queimar, porque o ambiente ali estava quente. Estava tão quente que aqueles homens que lançaram eles foram queimados. Aqueles homens que lançaram Daniel na cova do leão, eles foram devorados. Antes que eles caíssem lá, depois já tinham sido devorados pelos leões. Agora você observa que Pedro, ele está caminhando, de repente ele começa a afundar. Assim somos nós, nas nossas lutas, nas nossas batalhas do dia a dia. Quando nós olhamos para o capítulo 1, a gente vai ver o profeta, que ele começa já num desespero, numa angústia, numa aflição. Por quê? Porque ele está olhando a violência, porque ele está olhando o litígio, porque ele está olhando as brigas, está olhando a contenda, porque ele está olhando a corrupção, porque ele está olhando que a justiça não faz mais justiça, que ela está acampando para um lado, ele está olhando e está vendo toda a sorte de mal proliferar. Mas quando Deus começa a falar com ele no final do capítulo 1, ele começa a ter um novo entendimento. E esse novo entendimento vai já, olha só a transição, para no capítulo 2, o que ele vai entender? Ele vai entender que independente do que está acontecendo à sua volta, ele precisa se posicionar. É isso que nós precisamos entender. O profeta, quando ele olhou no capítulo 1, ele estava fora de posição. Agora, quando chega no capítulo 2, ele está na posição. Aí ele vai dizer, sobre a minha guarda estarei e sobre a fortaleza me apresentarei. Ou seja, por que ele não foi para a guarda antes? Por que ele não se apresentou antes? Por que ele não vigiou antes? Meu Deus. Tem muito crente falando muita coisa porque não vigia. Tem muita crente emprestando boca para o diabo. O diabo está usando a boca dele ali, ao invés de ele edificar, está derrubando. E ao invés de ele ser um promotor da paz, está sendo promotor da guerra. Ao invés de ele orientar no caminho, ele está desvirtuando a pessoa. Sabe por quê? Fala, mas sem a palavra. Irmãos, que as nossas palavras sejam poucas, mas que Deus venha falar por meio mais palavra de Deus e menos palavra de homem. Eu não posso ficar aqui em cima do púlpito e falar para os irmãos, irmão, que eu acho, que eu penso, que eu acho que eu penso não é importante. O mais importante é aquilo que Deus acha, aquilo que Deus pensa, aquilo que Deus quer. O que eu penso, que eu acho, às vezes não bate com a palavra de Deus. E quando a gente acha alguma coisa que não bate com a palavra de Deus, fica com a palavra. Quando alguém sempre olha desde lá de trás, mesmo antes de ser pastor, de ser tudo isso aí, alguém, casal, vinha conversar com a gente, olha, eu não tenho uma palavra para falar contigo. Conselho de minha irmã, vou falar para você aquilo que a palavra diz. Eu não tenho uma opinião formada sobre isso, mas eu vou falar aquilo que a palavra diz. Porque que, quando eu falo a minha opinião o quê? É questionável. Mas a palavra de Deus não. É verdade absoluta. Glória. A minha opinião, mas a palavra de Deus, eu não posso falar assim, a palavra de Deus é a palavra de Deus. Ela não é relativa. Verdade. Ela é absoluta. Glória. Ela não é, depende do seu ponto de vista. Não tem esse negócio, depende do seu ponto de vista. Se é, se não é, não é. A Bíblia vai dizer que é sim, não. E que passar disso é procedência maligna. Eu não posso, igual às vezes o colega lá faz pergunta no serviço, falar alguma coisa e que eu vou responder segundo o meu conceito e eu vou ferir a palavra de Deus. Se eu fizer isso, o que eles vão falar? Mas pastor, a Bíblia não diz isso. Como é que eu vou ficar? O que você está falando é uma coisa, o que a Bíblia diz é outra.
Então a gente tem que ter esse cuidado, irmãos, de a gente falar algo que a Bíblia não disse, de a gente afirmar algo que a Bíblia não afirmou. Você está entendendo? Eu vou falar alguma coisa para depois. Irmão, mas calma aí. A tua Bíblia não está falando sobre isso aí, não. Alguém com um pouquinho de entendimento, não precisa ter muito, não. O que você está falando aí, que eu já vi isso? Quantas vezes que eu já vi isso? Um ímpio questionando o crente e falando para o crente, o que você está falando, não estou lá na igreja, não. Eu não sou crente, não, mas eu sei que você está falando está errado. Quantas vezes cheguei perto da minha esposa em casa falando com ela, porque um crente no serviço foi confrontado, porque falou que ele achava, e não aquilo que a Bíblia diz. É diferente o que eu acho e aquilo que a Bíblia diz. Então é melhor a gente ficar com a palavra de Deus. O Abacuque, quando ele começa questionando. Quando você vai para o capítulo 2, ele vai se apresentar. Aqui você vê o posicionamento do profeta. Igual o profeta Isaías. Quando ele começa, ai de fulano, ai de Beltrano, ai das nações, ai do ímpio, ai do justo, ai dos bêbados. E ele começa falando. Mas quando chega no capítulo 6, ele vai dizer, ai de mim. Porque eu estou mas não é profeta? Aí ele vai dizer, porque ele não está falando agora dos outros, ele está falando dele, porque eu sou um homem de lábios impuros. Ele reconheceu que ele era um homem de lábios impuros e habitava no meio de um povo de impuros lábios. Aí ele diz, ai de mim. Aí quando ele disse, ai de mim, era tudo que Deus queria, irmãos, ouvir dele. Era o ai de mim, que estou perecendo. Aí a Bíblia vai dizer que então este um dos anjos voou para ele com uma brasa viva que tiraram do altar com uma tenaz e tocou nos seus lábios e purificou o seu pecado e tirou a sua iniquidade. Aí então no versículo 8 vai dizer, então depois disto o quê? Daquele processo que ele passou, que crente precisa passar pelo processo, que o crente pensa que está tudo certinho, quando na realidade não está. Quando ele pensa que está tudo justinho, e na realidade quando balança um pouquinho, o vento balança um pouquinho forte, a casa treme um pouquinho, aí ele vai ver que aquela segurança não era tão segura assim. A gente vai ver como que nós somos pequeninos diante da grandeza do nosso Deus, né? Aí balança um pouquinho, aí então aquele anjo voa para ele, purifica, então ele vai dizer, então ouvi a voz de Deus que dizia, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. O profeta Abacuque, no capítulo 2, ele vai se posicionar. Ele vai para a sua guarda. Ele vai para a torre de vigilância. Conforme nós lemos lá em Provérbios, que torre forte é o nome do Senhor, para ela correrá o justo e estará em alto refúgio. Aí agora no capítulo 3, olha irmãos, olha a diferença. A diferença, capítulo 3, é a oração do profeta. E essa oração, irmãos, ela é bem similar com a oração também de Salmo. Tanto que Abacuque capítulo 3 revela o quê? Uma oração em forma de cântico. Essa oração aqui é nos mesmos moldes dos Salmos. É uma poesia. É uma oração em forma de cântico. É um salmo onde o profeta transita do questionamento para uma adoração profunda. Você quer ver quando o crente ele vai se amadurecendo? Quando ele deixa de falar muito. Quando que o crente amadurece? Quando ele deixa de falar muito. Crente que só vive resmungando, que só vive reclamando, é o crente imaturo, que ainda não tem maturidade espiritual. Tudo reclama, tudo questiona, e ele acha que é bonito, acha que é lindo, reclamar de tudo, questionar tudo. Deus nos chamou para isso.
que está tudo errado, que está todo mundo errado, que os céus estão errados, e que o pastor está errado, que a igreja está errada, que o presidente está errado, que o papa está errado, que está todo mundo errado, e que os anjos também estão errados, que Deus também está... Ele passa a questionar, irmãos, até os atos de Deus. Por que Deus não me responde? Por que eu sou assim? E por que essa situação não muda? É porque eu dou meu dízimo. E ele quer barganhar ainda com Deus. Por que eu dou meu dízimo? Por que eu dou minha oferta? É porque eu vou na igreja? É porque eu sou religioso? Não, irmãos. Nada disso comove Deus, irmãos. Nada disso comove Deus, irmãos. Nada disso. É porque eu na quarta estou, porque eu na sexta estou, porque eu oro, e porque eu faço, porque eu sou bonzinho. Não, bom é Deus. Quando alguém chamou Jesus Cristo de bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele logo repreendeu e disse: bom? Por que tu me chamas bons? Bom é somente um. Nosso Pai que está nos céus. Ele é bom. E a gente, não, por que eu estou passando por luta? Ah, meu Deus, que eu vou morrer. Ah, meu Deus. Aí vive reclamando, irmão, das lutas. Irmão, a luta faz parte do dia a dia. As aflições fazem parte do dia a dia. As tribulações fazem parte do dia a dia. As doenças fazem parte do dia a dia. Ora você vai estar bem, ora você não vai estar. A mulher ora vai estar boa, ora não vai estar. O homem também ora vai estar bem, e ora não vai estar. E isso acontece. Nós temos os nossos altos e mesmo no alto e no baixo, Deus está conosco. Mesmo no alto e no baixo, Deus é o nosso Deus. Está entendendo isso? Mesmo que as coisas dando certo, Deus é Deus. Se as coisas derem errado, Deus é Deus. Se Ele fizer, Ele é Deus. E se não fizer, continua sendo Deus. Se a porta abrir, Ele é. E se a porta fechar, Ele continua sendo Deus. Se Ele curar a doença, e se não curar, é Deus, irmãos. Qualquer que seja a situação, Deus é Deus. Então o profeta, ele vai se amadurecer, irmãos. Ele vai se amadurecer, porque a birrazinha que ele fez no capítulo 1, Deus não deu a mínima para isso. Está pensando que as minhas pirraças, Senhor, porque eu sou pastor, Senhor, porque eu sofro tanto, e porque, Senhor, eu estou uma luta, e luta dentro de casa. Senhor, meu irmão, não é isso não, irmãos. A gente tem que pedir a Deus graça, pedir a Deus sabedoria, pedir a Deus entendimento, pedir a Deus orientação, direção. Senhor, como é que eu vou vencer? Como é que eu vou sair dessa situação? Senhor, me orienta, guia os meus passos para que as minhas pegadas não vacilem. Me conduz. Davi, ele já faz algo tão lindo que alguém citou aqui, foi o presbítero da Salmo 23. Aí ele vai fazer uma declaração de fé, porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. É Ele que refrigera a minha alma, é Ele que me guia pela vereda da justiça, é Ele que refrigera, é Ele que faz. Olha só, e ele começa a adorar o Senhor. Ele se coloca inteiramente na dependência de Deus. Aqui a gente vai ver justamente isso, que o profeta, ele vai se colocar agora, no capítulo 2, na dependência de Deus. Ele vai falar assim: sobre a minha guarda estarei. Ou seja, antes de Deus agir na minha vida, eu preciso estar posicionado. Antes de Deus agir, diga, antes de Deus agir, na minha vida, eu preciso estar posicionado. Está entendendo isso? Ele agora entende que antes de Deus fazer, ele precisa estar posicionado. Deus está falando para ele agora: olha, vai vir o juízo. Você clamou pelo juízo, o juízo vai vir. E vai vir numa intensidade muito forte. Você clamou pela justiça, a justiça vai chegar. Mas não vai chegar como você está pensando que vai chegar, profeta Abacuque. Vai chegar no tempo dele, na hora dele e do jeito dele. Vai chegar. Você pediu correção para a filha? Vai vir a correção. Mas eu vou corrigir do meu jeito. Você pediu correção para o filho? Pedi. Eu vou corrigir. Mas vou corrigir do meu jeito. É ele que vai corrigir do jeito dele. Não é do meu jeito. Se pediu para fazer, então ele vai fazer. Mas vai fazer do jeito dele na hora dele. Eu vou fazer. Pediu para entrar nessa questão? Deixa que ele vai tratar. Quando Deus começa a conversar com o profeta Abacuque e começa a orientar a mente dele, falar com ele o que iria acontecer, agora nós entramos no capítulo 3. Aí no capítulo 3 ele vai dizer: olha só, oração do profeta Abacuque sobre Sigionote. Aí o que ele vai fazer aqui? Ouvir, Senhor. Você se lembra que Deus está já 3 semanas já falando sobre ouvir?
Né? Ouvi, Senhor, a tua palavra. Ouvi, Senhor, a tua Palavra. Tá lá, ouvi, Senhor, a tua Palavra. Ou seja, há uma conexão do capítulo 3 com o capítulo 2, que está conectado ao capítulo 1. Então ele está dizendo, ouvi, Senhor, a tua palavra. O que é que ele falou no capítulo 3? Não, no capítulo 2. No capítulo 1. A ouvir, Senhor, a tua palavra. Esse ouvir aqui, irmãos, não é aquele ouvir simplesmente de um som, de um barulho. Olha, eu estou ouvindo o barulho de um carro. Ah, estou ouvindo o barulho de uma sirene. Ah, eu estou ouvindo o barulho de uma televisão ligada. Ah, estou ouvindo o barulho de uma guitarra tocando. Ah, eu estou ouvindo o barulho de uma bateria. É muito mais que isso. Não é um ouvir desconectado. Não é um ouvir sem compromisso. Não. Esse ouvir aqui, ele implica em atenção. Você deu crédito. Você está dando a devida atenção. E quando você dá a devida atenção, você tem o quê? O teu entendimento esclarecido. Quando a gente ouve, a nossa mente, ela não permanece a mesma. A primeira transformação que acontece é na nossa mente, na nossa mentalidade. Né? Quando você aprende uma instrução, ou numa escola, aprende uma instrução, ou numa autoescola, aprende uma instrução numa faculdade, até então você era leiga, até então você era leigo, até então você não sabia, até então você não conhecia. Mas quando você passa a conhecer, a tua atitude, ela vai precisar também o quê? Corresponder ao conhecimento que você tem. Porque antes, quem não conhece é o quê? É cego, não tem entendimento. Então para ele tanto faz como tanto fez. Mas se eu pegar um veneno e colocar num copo com água, e você saber que aquilo ali é um veneno, você não vai tomar. Por que você não vai tomar? Porque você tem entendimento. Né? Então se eu colocar, não, a água eu sei que é água, mas aquilo que ele misturou ali é um veneno. Você vai tomar? Não, não vai tomar porque é um veneno. Então esse ouvir implica em atenção, implica em quê? Em entendimento. Mas não para por aí. Esse ouvir implica em obediência, em sujeição, em submissão. É diferente. Ouvir, Senhor, a tua palavra. Observa bem que depois que ele ouviu, observa bem, ali, Senhor, a tua palavra, olha o que está escrito, ele vai dizer, e temi. Aí a Bíblia vai dizer que o temor do Senhor é o quê? É o princípio da sabedoria. E a Bíblia vai dizer que os loucos desprezam o que? A sabedoria. Então ele está dizendo, ouvi, Senhor, a tua palavra, e continue fazendo a mesma coisa. Não, ele estava indo numa direção, mas quando ele ouviu a palavra de Deus foi uma correção para ele. Ó, ele mudou. Glória! Ele mudou. A palavra de Deus foi uma correção para ele. Então, aquela correção para quê? É para mudar o andar dele, o entendimento dele. Ele vai dizer, e temi. Porque as pessoas, hoje tem muitos crentes que eles vão ouvindo, mas não estão carregados de temor. Está ouvindo a palavra, mas continua no mesmo erro. Está ouvindo a palavra, mas continua pecando. Está ouvindo a palavra, mas continua adulterando. Está ouvindo a palavra, mas continua mentindo. Está ouvindo a palavra, mas continua fazendo coisas erradas. Continua ouvindo a palavra, mas continua no mesmo lugar. A vida não muda. Ué, Deus mudou? Não, a palavra mudou? Não, é porque a pessoa não está dando devido valor à palavra de Deus. O problema está na palavra, não está no coração, que é duro. É a pessoa que sabe que está fazendo, sabe que é errado, mas ela continua
fazendo. Sabe que o caminho não é aquele ali, mas ela continua naquele caminho, dando cabeçada. A gente sabe, irmãos, que filho desobediente, ele sempre machuca sempre a cara. Não é, irmãos? Sempre está sofrendo, está sempre, entra, sai de uma luta, entra na outra, sai de uma tribulação, ele entra porque ele não quer ouvir. Ele não quer mudar. Ah, mãe, já estou cansado. Ah, pai, já estou cansado já de ouvir a mesma coisa. Mas só que o quê? A atitude dela não mudou. Mas o profeta está dizendo, ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Esse temor é carregado de reverência. Está entendendo? Esse temor é carregado de reverência. Alguém que ouve a palavra e se prostra. Alguém que ouve a palavra e se rende. Alguém que ouve a palavra e se curva diante do poder da palavra. Alguém que ouve a palavra muda o seu curso. Alguém que ouve a palavra muda a sua direção. Alguém que ouve a palavra entrou com impacto no seu coração. Ela estava num caminho de pecado, caminho de erro, caminho de engano. Ela ali, olha, ela dá uma meia volta. Ela vai para outro caminho, sabe por quê? Ela ouviu com temor. Ele está dizendo, ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Ouvir a palavra na Bíblia tem uma relação com obediência. Tem uma relação com compromisso. Quem ouve e teme a palavra, fala isso, quem ouve e teme a palavra, se compromete com a palavra. Se compromete com a palavra. Meu Deus. Aleluia. Aquele ladrão, aqueles dois que estavam, um ao lado esquerdo, outro ao lado direito de Jesus, todos os dois sabiam quem era Jesus. Sabiam ou não sabiam? Sabiam quem era Jesus. Um vai caçoar de Jesus. Um vai dizer, você é o filho de Deus? Desce. Se tu descer daí, eu vou crer. O outro fala, e o outro repreenderá, rapaz. Tu estando aqui na cruz, você não tem o mínimo de temor, não tem o mínimo de reverência. Nós estamos aqui por culpa, por consequência dos nossos erros, dos nossos pecados. Nos trouxe para este lugar. Mas este nada fez. Um caçoando. Um que estava ali criticando. Um que estava dizendo, está vendo? Fiel mesmo. Que valeu? Tu fez tudo certo. É isso que o ímpio fala, irmão. Fez tudo certo. E está mesmo na mesma situação que eu. Eu fiz tudo errado. O fim é a mesma coisa. Alguém olha para você num determinado momento. Aí está vendo só? Tu vai para a igreja, tu ora, tu dá dízimo, tu dá oferta, tu faz isso, faz aquilo, outro. Olha como é que você está. Está na mesma situação que eu, não tem diferença nenhuma. Tem sim. Malaquias vai dizer que então vereis outra diferença entre aquele que serve e aquele que não serve ao Senhor. Há uma diferença sim. Joio e trigo é a mesma coisa? Joio e trigo é a mesma coisa? Não. Joio parece. Fala assim, parece. Mas não é. Tem muita coisa aí fora aí que somente parece que é, mas não é. Meu Deus. Parece que é. Tem aparência. Quando você chega perto, que me enganei, pensei que fosse, mas não é. Parece. Diga, parece. Parece. Mas não é. Mas não é. Isso é forte. Agora tem coisas, irmãos. Você olha lá para ele, aquele outro ladrão, ele vai falar, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus vai falar para ele, hoje mesmo estarás comigo.
2 tiveram oportunidade. Somente um aproveitou. 2 tiveram oportunidade, mas somente um aproveitou. O profeta está dizendo: ouvi a tua palavra e temi. No final, no versículo 2 ainda ele vai dizer: aviva, ó Senhor, a tua obra. No meio dos anos, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Senhor, quando tu entrares com justiça, quando tu julgares o teu povo, na tua ira, na tua cólera, tenha misericórdia, Senhor. Tenha misericórdia dos rabichos. Tenha misericórdia, Senhor. Como que nós vamos escapar se não for as misericórdias do Senhor? Porque a Bíblia vai dizer que a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Na ira, Senhor, quando tu trouxer o julgamento, que eu sei que o Senhor vai trazer, o exército de inimigo vai entrar, vai destruir tudo. Mas tem misericórdia. Estes ainda são o teu povo. Estes ainda são ovelhas do teu pasto. Tenha misericórdia. Não permita que de todo pereça. Não permita que de todo seja exterminado. Na ira, lembra-te da misericórdia. O que ele vai pedir? Senhor, aviva a tua obra. A gente vai falar mais para frente sobre avivamento, irmãos. Tem coisas que parecem nos nossos meios que são avivamento, mas não é avivamento. Quando o avivamento ele chega na vida do homem, não chega assim somente para trazer um sentimento, uma emoção, uma alegria repentina, um gozo repentino, temporário, uma satisfação repentina, e depois a vida dele segue a mesma coisa. Isso não é avivamento. Avivamento tem a ver com mudança de comportamento. Alguém fala assim: até hoje era cega, a partir de hoje não. Tudo vai mudar na minha vida. Até hoje eu não entendia, mas hoje eu estou entendendo. Até hoje eu não compreendia, mas hoje estou compreendendo. Até hoje eu vivi desse jeito, mas a partir de hoje eu estou tomando uma atitude na minha vida. Irmãos, estou falando de crente. Porque tem muitas pessoas que estão lá fora e entendem isso, e quando o entendimento chega para ela, quando ela passa a conhecer a verdade, que a Bíblia diz: e conhecereis a verdade vos libertará. Ela fala assim: até hoje eu era cego, mas a partir de hoje não. A minha vida vai ter um novo rumo. É o 3, quando ele olha para ele olha para a palavra, ele vai dizer assim: a minha vida a partir de hoje vai ter um novo rumo, tem uma nova direção. Eu não vou ser esse tipo de pessoa a vida toda, não. Eu não quero isso para a minha vida, eu não quero isso para a minha casa, eu não quero isso para a minha família, eu não quero isso na minha vida espiritual, eu não quero isso na minha vida ministerial. Não, isso eu não quero. Então ele entende que ele precisa fazer o quê? Uma faxina. O Espírito Santo só abre os olhos dele e ele começa a fazer uma faxina, uma limpeza. Ó, isso aqui não serve mais, aquilo dali também não serve mais. Nós fomos, eu e minha esposa, nós fomos na casa de uma pessoa que estava na igreja, né, filha? Estava na igreja, mas a vida dela estava assim, estava desse jeito. E quando a verdade chegou com força na vida dela, ela falou assim: pastor, por favor, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu preciso na minha casa, que tem muita coisa lá para ser retirada. Foram 6 ou 7 sacos pretos grandes de 200, lá de tanta coisa do cão. Ela estava indo para a igreja, mas quando chegava em casa se oprimia. Ia para a igreja, quando chegava em casa se oprimia. Ia para a igreja, quando chegava em casa se oprimia. Caía mesmo. Se colocasse a mão, caía mesmo. Porque em casa ela estava se oprimindo. O quarto dela, que era para ser um quarto de bênção, era quarto de guerra. Cheio de demônios, irmãos. Cheio de coisas horríveis.
Mas quando o entendimento chegou, não, eu preciso. Nós terminamos o culto e fomos na casa dela, começamos a subir a escada lá, fomos orando, repreendendo todo o mal, em nome do Senhor Jesus Cristo. E ela falou assim: isso aqui pode tirar, isso aqui também pode tirar, isso aqui pode tirar, isso aqui pode tirar. Tudo que era da aliança antiga, ela falou assim: eu estou quebrando hoje. E quando ela começou a quebrar, o peso que estava sobre ela começou a ir embora. Aquela opressão que estava dentro de casa começou a ir embora. Aquela briga constante que ela tinha com o marido e o marido com ela foi embora. Aleluia. Brigava direto. Os dois da igreja. Saía da igreja brigando. Chegava em casa brigando. E ia para o quarto brigando. Mas quando ela entendeu que precisava fazer aquela limpeza, e ela estava com medo de tomar aquela decisão, mas o Espírito Santo de Deus fortaleceu o espírito dela para tomar aquela decisão. E quando ela tomou aquela decisão, a casa dela passou a ter paz, passou a ter alegria, porque Deus entrou de fato naquela casa. Deus, ele não vive a sua glória com ninguém. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. Ou seja, o cristão, quando ele passa pelo processo de avivamento, ele deixa de ser aquele cristão raquítico, aquele cristão morno, que tudo ele dá um passo para frente, daqui a pouco ele estava lá atrás. Aí ele pensa que agora, pastor, agora eu vou. Aí o pastor vai mesmo, aí quando pensa, cadê o camarada? Já está lá atrás de novo. Aí o irmão fala assim: agora eu vou. Aí quando eu para trás, está lá, mas o que está faltando? Não tem firmeza na perna, irmão. Porque está com coisas que estão ainda amarrando a perna, correntes que estão presas. Essas correntes precisam ser quebradas em nome de Jesus Cristo. Quando a palavra de Deus ela entra no coração do homem com temor, o linguajar dele muda. Verdade. O linguajar dele muda, a mente muda, o coração muda. Agora, quando o crente ele a palavra não entra. Se você tirar do ambiente da igreja, a vida dele lá fora é igual a vida de ímpio. A vida dela lá fora é igual a vida de ímpio. Não tem nada de crente. Anda como o mundo, se comporta como o mundo, faz tudo como o mundo. Passa rasteira como o mundo, dá bandana como o mundo, briga como o mundo, faz tudo como o mundo faz. Por quê? A vida dela passa por transformação. Verdade. Irmãos. A palavra de Deus ela precisa entrar com temor. E é o temor, irmãos, que vai colocar um freio nos nossos lábios. Olha, até posso, não me convém. Vamos ali naquela festinha? Vou. Fico 2 minutos lá. Oi, como é que tá? Bom dia, boa tarde, boa noite. Deus abençoe, já estou indo. Amigo, cumprimentar. Esse ambiente aqui não é para mim. Verdade. Agora, quando eu sento na roda dos escarnecedores, estou lá, e dos ímpios, comungando, puxa com ele, alguém vai lá, pastor, vou falar, mesma situação, não tem diferença nenhuma. Tem que ter diferença, irmãos. A gente vai, a gente participa. Se for uma festa de família, você participa. O ambiente ficou carregado, você sentiu, opa, está na hora de eu retirar. Está na hora de eu retirar. Pessoal, Deus abençoe, estou indo, tá bom? Foi um prazer. Vitória, participe. Mas se você sentiu que o ambiente está carregado demais, está vendo aquelas músicas horríveis lá? Teve uma festa que a gente foi convidado até de crente. Nós fomos convidados. Eu fui convidado para dar aniversário de 15 anos. De uma jovem da igreja, pai da igreja, mãe da igreja. Todo mundo da igreja. Mas depois que a gente descobriu como que seria, eu falei assim, filha, lá eu não vou não. Tem como. Vai ter aniversário de 15 anos, mas vai ter bebida. Vai ter aniversário de 15 anos, mas vai ter aquelas músicas profanas. Vai vir os colegas lá de fora, aquela misturada. Eu falei assim, não. Eles querem que eu dou a bênção para isso? Estou fora dessa situação. Não tem como dar bênção. É de outra pessoa para ir lá, mas eu lá não vou não. Porque você teria 1 minuto, 1 hora de coisa de igreja. E depois a noite todinha
não tinha mais nada de crente. Mais nada de crente mesmo. Aí troca-se as roupas, troca-se tudo, entendeu? Aquela bagunça mesmo. Mas só que eles queriam que a benção para fazer aquelas... Mas estou falando de pai crente, de mãe crente, filho crente. Se a tua casa, você como homem de Deus, mulher de Deus, a regra é tua. Você não precisa colocar bebida dentro de casa para alegrar aqueles que estão lá de fora, não. Se quiser que beba do portão para fora. Não que pode fumar, que pode beber, que pode fazer. Irmão, a tua casa é consagrada ao Senhor. Se você quiser, é você e Deus. Mas eu não vou fazer isso. Porque eu tenho entendimento da palavra do Senhor. Eu sei que o Espírito Santo de Deus, ele tem um zelo tremendo. Então eu não posso, entendeu? Entrar num ambiente que chega ali, daqui a pouco o Espírito Santo entra, daqui a pouco o inimigo entra e vai para cervejar, ou vai para vinho, ou vai para tudo. Irmãos, mas começou com louvor e com palavrão, o pessoal todo meio na rua, na porta do quintal. Se você olhasse assim de fora, que assim, você iria dizer, olha, ali a pessoa não é, o pai também não é, não. Ali você tem um pai crente, você tem uma mãe crente, você tem uma filha crente, mas só que estão promovendo coisa para o mundo. Quando você promove, você tem que entender que você é de Deus. Eu não vou comprar vinho para ninguém, não. A pessoa que compra, beba. Eu não vou comprar cerveja para ninguém. Ela que quiser beber, ela vai beber. Conta dela. Mas eu vou comprar isso e eu vou trazer para dentro de casa isso. A gente não pode, irmão. Aí depois o crente ele entra em tribulação, porque não pode. Não. Tudo é lícito. A Bíblia diz, ele vai citar a Bíblia, tudo é lícito. Mas só que a Bíblia vai dizer que nem tudo me convém. Nem tudo me convém. E eu preciso ter esse entendimento pela palavra de Deus que nem tudo me convém. Entendeu? Então eu tenho que saber o meu limite, até onde eu posso ir, entendeu a situação? Se o crente ele não tiver esse entendimento, é diferente, irmãos, quando você está numa festa, que o dono da casa é ímpio, que a família é ímpia, que não tem ninguém crente ali. Então você sabe que todo mundo ali não tem um crente ali, não tem luz naquele ambiente. Então ele está se alegrando do jeito dele. Você chega lá, oi, boa noite, bom dia, como é que está, tudo bem? Oi, minha linda, vim aqui te dar um abraço, feliz aniversário, Deus continue abençoando a tua vida. Ah, fica aí, come salgadinho, tu come, pega um salgadinho, tu come, pega um refrigerante, tu bebe. Ó, filho, mas só que eu sinto muito, não vou poder ficar não. Deus te abençoe. Verdade. Olha só a tua sabedoria. Você foi, participou. Entendeu? Mas ficou no meio? Não. Deus te abençoe, filha. Deus te abençoe. Depois a gente se fala. Tá bom? Continua aí. Mas você chegou lá, você abraçou, você não foi deselegante, não foi descortês, mas você chegou lá, você cumprimentou, levou um presente, abraçou, tirou foto, comeu um pedaço de bolo, comeu um salgado, tomou um refrigerante, marcou uns 10, 15 minutos lá, um pouquinho mais ou menos, mas depois, ó, filha, já estou indo, eu preciso ir embora. Irmãos, então quando nós olhamos para esse texto aqui, a gente vai ver que o profeta, ele tem um clamor agora no seu coração ardente. A visão dele do capítulo 1 mudou. Capítulo 2 é o capítulo da transição, que ele sai da reclamação, do questionamento. Por que disso? Nós falando como uma criança, né? A criança fala, mas por que disso? Por que daquilo outro? Mas por quê? E por quê? E a mãe me explica, e nunca termina de explicar, porque ele vai perguntar assim, por quê? Da fase do porquê. Ele sai da fase dos porquês. Ele está dizendo agora, ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Agora a oração, até a oração dele é diferente. Aquela primeira oração revoltado, aquela oração que ele fala, Senhor, eu grito, eu falo, tu parece que não está me ouvindo, parece que está me respondendo. Ele agora está dizendo, ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. E olha, quando a gente ouve a palavra de Deus, a nossa oração muda, irmãos. Dá para você ver o crente que ouve a palavra e o crente que não ouve a palavra pela a própria oração dele. A oração que ele faz condena ele ou justifica ele. Você sabia disso? Até o crente orando, você vê se tem palavra no meio ou se não tem palavra. Irmãos, a minha irmã tem crente que até hoje não sabe orar. 10 anos na igreja, 20 anos na igreja, Jesus está quase 20, ele não sabe orar. Mas por quê?
para o livro de Salmos, ele vai aprender a orar ao Senhor. Vê o salmista orando ao Senhor, sempre com base na palavra. Vê Davi orando sempre com base na palavra. Vê os homens de Deus orando sempre com base na palavra. E sempre com o coração quebrantado. Alguém que ouve, alguém que se arrepende, alguém que ouve, é alguém que é humilde, alguém que ouve, alguém que está com o coração quebrantado, alguém que ouve, é alguém que está com a sua mente agora mudada, né? Transformada. Então, ouvi, Senhor, a tua palavra e temi, aviva, ó Senhor, a tua obra. Observa bem que agora ele está clamando por justiça, como no capítulo 1, não. Ele está clamando agora pelo corretivo de Deus, agora, não. Ele agora, se você observar, que a gente, para frente, a gente vai ter tempo, ele agora está exaltando os feitos de Deus, desde o tempo de Moisés, lá no Egito, a travessia do Mar Vermelho, o deserto, a terra prometida, o que aconteceu. O capítulo 3, ele vai narrar os feitos de Deus, as maravilhas de Deus, o poder de Deus, a glória de Deus sobre a terra, manifestada sobre a terra. Agora a oração dele é diferente, é uma oração de reconhecimento, é uma oração que exalta a soberania de Deus, é uma oração que exalta o Senhor, é agora uma oração que ele clama agora pelo um avivamento. Olha só, o crente, ele precisa olhar as circunstâncias e falar assim: Senhor, aviva o meu coração, essa chama não pode se apagar. Está entendendo? Aquilo que Deus acendeu em nossos corações, não tem vento, não tem tempestade, não tem nada que possa apagar, irmãos. Como que a gente mantém aceso? Na oração e na palavra de Deus, numa vida de comunhão com o Senhor. Irmãos, Deus continue vos abençoando, em nome do Senhor Jesus Cristo.